É? Ai, querer. Já estamos. Obrigado. Maravilhoso. Estou emocionada, Bom dia. Um dia vou pôr só aqui a guitarra, senão... com certeza. Primeiro um nome, Carlos Paredes. Carlos Paredes e é o António... o António Marinheiro. O António Ora. Marinheiro, O arranjo. Carlos Paredes. Feito. Em segundo lugar, o nome O que nome... temos cá hoje foi meu professor na ETIC, foi o início da minha vida profissional e desde então que tenho a honra de chamar amigo. Completamente. Muito obrigado. Nada, obrigado eu. Por tudo até então, desde então. Ora, bora essa. Até então, o resto fizeste tu. O resto, eu carreguei as caixas. Ora, bom dia, pessoas, não é? Já perceberam que Bom estamos na ETIC, que é uma coisa, um sítio, um espaço muito especial para o Bruno. E temos também uma pessoa muito especial, não é? Ele está à espera de ver qual é a especialidade. Ok. Que é o Tiago Canti Castro, não é? É verdade. Olha, e obrigada por nos presenteares Muito obrigado. com este Obrigado. tema. Até me caíram umas lágrimas, portanto... Estás um bocado emocionada. Estou. A guitarra E, portuguesa tem esta particularidade. É verdade. E pronto, e agora começando com a única pergunta que temos, que é: quem és tu? Quem sou eu? Pumba. E Pimba. Embrulho. Essa é uma pergunta muito filosófica, né? Mas é curioso porque é uma pergunta que eu me faço. Upa, upa. Nem toda a gente
faz essa pergunta, que é quem sou eu, não é? E eu, por acaso, ultimamente, faço essa pergunta de uma forma introspectiva para dentro. Quem sou eu? E é mais profundo que aquilo que Possa parecer. possa parecer. Isto porque tinha que contar a história, não é? Porque, pronto, eu sou Tiago Canticastro. E por acaso nunca me apresento, eu aqui na escola não me apresento como Tiago Canticastro, apresento-me como Tiago Castro. Ok. Por uma coisa, tenho imenso orgulho, um orgulho fabuloso no nome que tenho e na família que tive e que tenho. Mas infelizmente parte da minha família já não se encontra entre nós vivos, nomeadamente o meu pai, que de facto é uma pessoa conhecida, uma figura pública, um ator da praça, e que fez inúmeras vozes off. Eu como filho, Sim. e criança, via os desenhos animados com a voz do meu pai. Estava-te sempre a contar histórias. Que estava sempre a contar histórias. E é engraçado porque as pessoas também me perguntavam, aos meus amigos, Mas como é que sentias, exato? Pá, pois o teu pai, quando chega à casa, tu estás a ouvir a voz do Bocas ou do gafanhoto da abelha maia e daquelas vozes, e de muita publicidade, e do coelhinho que vai do Natal e Do comboio. Sim, do comboio sim. e não sei o quê, pronto, é aquela imagem de marca, que é aquela parte popular, aquela parte que é visível. E eu, como miúdo, pá, via televisão, portanto, pronto, achava Dizias, graça, pois, para mim é era o meu pai, natural, mas para mim era natural, uma coisa espontânea. Certo. Não, mas da parte social daquilo que eu sou, socialmente falando, de facto, e não é por o meu pai ter sido uma figura pública e considerado entre os seus pares como um grande ator, são os próprios atores que o dizem. Não há ok? dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Não há margem. Tenho essa felicidade. 10 anos o meu pai faleceu em 2005, estamos em 2019. E eu ainda hoje, como trabalho aqui com a Cristina Cavalinhos, que foi, o meu pai foi uma espécie de mestre para ela. É engraçado porque a vida deu voltas e voltas. Ela é coordenadora do curso de interpretação aqui na EPI e ela tinha como o meu pai como uma referência, pronto, de ator e tudo Claro. isso. E há uns dias, há um mês atrás, ela convidou um professor ator para vir cá dar aulas, um jovem ator da nova geração. E pronto, e ela entrou no gabinete e com o senhor e apresentou, tudo bem. Olá, sou Olá, eu. tudo bem. Não, tudo bem. E quando ela saiu com ele no corredor, disse-lhe, olha, tu sabes que aquele é o filho do Canticastro. Pá, e depois o senhor voltou atrás, é grande honra, não sei o quê. E a Cristina até disse que o homem até lágrimas lhe caíram dos olhos, não é? Porque tinha de facto e isso para mim é uma grande honra. E principalmente ver que entre os seus pares, é uma coisa que eu acho que é, entre os colegas de profissão, os atores, considerarem-no como um dos maiores, um dos melhores. E isso para mim é um grande orgulho. Claro que obviamente o público em geral é importante e é óbvio, mas ouvir dos seus profissionais, dos atores, dos seus pares, e ouvir dizer isso é fantástico. E ele também influenciou-me, mas isso é o aspecto profissional dele, de que eu me orgulho e tudo isso. É um lado, mas há o lado da intimidade. É isso. Com certeza, Ao lado com certeza. do privado, não é? E o lado do privado foi absolutamente fundamental, porque de facto ele ensinou-me alguns valores. Ensinou-me não no sentido de me dizer, ensinar no sentido de faz assim. O meu pai não era nada impositivo. Não dirigiu. Não dirigia. Ele não dirigia. Facilitava. Exatamente. Era um facilitador. E era um ouvinte, um excelente ouvinte. E era uma pessoa fácil, de trato fácil, e era bem disposto e tal. Gostava de toda a gente, dava-se com toda a gente. E há uma coisa que ele me transmitiu, né? Sendo uma pessoa que, enfim, pronto, que era uma figura pública, aparecia na altura nas novelas, houve uma altura que aparecia todos os dias na televisão, a voz, a cara dele e tudo isso. E nunca deixou de ser uma pessoa simples,
uma pessoa que falava a toda a gente, uma pessoa simples, trato simples e sem peneiras e sem... Era um gajo normal. Era um gajo normal e saudável de cabeça, uma pessoa limpa de... Não, a sério, sem macaquinhos no sótão, ok. sem... Bem resolvido. Bem resolvidíssimo, portanto não tinha nada muito engraçado. Ele fez uma vez um filme, participou num filme para o Wim Wenders, que foi Lisbon, não sei o que, é uma coisa que o Wim Wenders gravou cá em Lisboa e ele foi um ator secundário que pediram não sei o que, precisavam de um ator e ele lembra-se que na altura estava, pronto, havia um casting e havia... Ele lembra-se que conhecia alguns dos novos atores, havia alguns que traziam uns currículos fantásticos, páginas e páginas de currículo. O meu pai não se lembrava, trazia um papelinho, um papel, porque ele era muito despassarado. Um homem que já tinha pai 50 anos de carreira. Com o nome e com a idade. O currículo dele era aquelas coisas. Na realidade, ele cá também não precisava de currículo, porque as pessoas conheciam, não é? Ele tinha trabalhado nos teatros todos, o mestre dele tinha sido o Ribeirinho, trabalhou na companhia do Ribeirinho, entrou no teatro praticamente com o Rui de Carvalho, embora o Rui de Carvalho fosse ligeiramente um bocadinho mais velho que ele, mas são da mesma geração, da mesma fornada, e ele começou na rádio. Ele começou aos 14 anos a fazer rádio. Olha, curiosidade. É verdade, começou com a rádio e sempre esteve muito ligado à rádio. E a rádio até os anos 50 e até os anos 60, anos 50 e 60, era predominante neste país. As radionovelas, e a rádio tinha um papel super interessante porque eles romanceavam, não é? Traduziam os romances dos autores portugueses para a radionovela. E isso puxava muita gente, embora, enfim, nessa altura houvesse muitos analfabetos, infelizmente, não é? A taxa de analfabetismo era elevada, mas aqueles que sabiam ler, pelo menos esses, iam às livrarias comprar as obras do S. de Queiroz e tudo isso, para saber o que é que se passava. Aqueles que infelizmente não sabiam ler, pelo menos ouviam obras literárias narradas em tom de radionovela pela rádio e que seguiam com grande loucura, porque as pessoas paravam para ouvir a rádio quando àquela hora. Portanto, e os anos 50 de facto foi um auge, anos 50, anos 60, as pessoas não tinham televisão, ou poucas, aliás a televisão chega a Portugal nos anos 50, mesmo nos anos 60 ninguém tinha televisão, era só se fossem pessoas ricas, era caro, excepcionalmente. E portanto era complicado, então as pessoas tinham de facto eram os rádios, e a rádio tinha um papel importante, e ele sempre teve aquela voz inconfundível e que entrava na rádio caracteristicamente, e foi rádio e foi o teatro, que era a paixão dele, era o teatro, o cinema, depois também a televisão, mas aquilo que ele de facto gostava de fazer era teatro. Embora fosse aquilo que fosse mais duro fisicamente, psicologicamente, é mais duro. E em relação ao teatro, em relação à televisão e à publicidade, até muito menos compensatório sob o ponto de vista financeiro, mas mais compensatório sob o ponto de vista espiritual, sei lá, pessoal, de satisfação, que eu acho que ele tinha. Há uma entrega, não é? O facto de estar ali tão próximo e sem grandes artefactos, porque pronto, são diretos. Exatamente, há adereços, há maquilhagem, mas quer dizer, depois é o ator e quem está a ver, não é? Eu perguntava-lhe muitas vezes, pai, mas tu, às 2, havia peças em cena que às vezes ficavam um ano em cena e que ele fazia aquilo 2, 3 vezes por dia, porque às vezes havia a matiné, não sei o quê, e o serão, e eu perguntava, mas tu não te chateias? E ele dizia, não, de facto é sempre diferente, porque no teatro se calhar fazer 100 representações em palco, ele dizia que no fundo era sempre singular, cada uma delas era singular, porque os espectadores eram diferentes. É tão interessante. Há pouco tempo falámos com o Miguel Ramalho, bailarino, e ele diz que isso mesmo, cada vez que ele faz uma performance, o público é diferente, é outra performance. É como se fosse novo. Porque aquela pessoa que está ali também faz parte do espetáculo. Exatamente. Daquela experiência espiritual, como tu disseste, e muito bem. E outra coisa também que eu também achava piada, que era o nervosismo. Quando havia uma estreia, passados 40, 50 anos de
teatro. Pronto, o nervosismo era exatamente o mesmo, a adrenalina de subir a um palco. É claro que pronto, a experiência também ajuda a controlar e tudo isso, mas o mesmo, aquele nervosismo, aquela coisa, nunca deixa de existir. E eu acho que é importante, Muito interessante. Curiosamente apercebi-me um pouco do porquê na tropa. É curioso. Eu vou explicar porquê. Sim. Porque, infelizmente, fui obrigado a fazer ainda obrigatório, o serviço militar obrigatório, e fui a semana de campo em Alcochete. E então eu fiz o campo de tiro lá dos comandos, ou o que era aquela coisa, mas eu não estava nos comandos, estava na polícia do exército, mas obrigado, tinha que ir para lá e tal. Tinhas de escolher um. A tropa, andamos ali todos a brincar, mas atenção que eu sempre fui antimilitarista, aquela coisa das guerras é uma estupidez e tal, mas devo dizer que sob o ponto de vista pessoal para mim foi bom. Porquê? Bom porque deu-me disciplina que eu precisava. Estou a falar pessoalmente, não posso Claro. falar dos outros, mas para mim foi bom. Não é aquela coisa, faz-te um homem, não, ok, mas essas coisas parvoíce. Não, mas preparou-me, mas parvoíce. Não, mas para mim fez-me bem, sob um ponto de vista. Claro que enquanto lá estava, porra, que raio, inferno é este? Quando é que eu saio daqui? Quando é que eu saio daqui? Queria-me ir embora. Mas depois no entanto, isto para dizer o quê? Por causa desta questão da adrenalina e por causa da importância do nervosismo e da adrenalina. Eu achei muita graça, ao mesmo tempo de vontade. Especialmente aquilo na tropa, fartei-me de por acaso correu bem e divertia-me à brava, no meio das dificuldades e do sofrimento. Então uma semana de campo acordámos às 4 da manhã, que esperaram que a lua... bora pessoal. Que tinha que ser breu, absoluto. Depois levaram-nos para o meio da mata, mas eram os pelotões todos. Portanto, eram para aí uns 300 ou 400 homens. Cada pelotão tinha para aí 30 ou 40 homens, num descampado para dentro da mata, tudo às escuras, em fila semi-indiana, lá com os oficiais a marchar. Aquilo depois levantava o pó, era de noite, mas ainda, além de não se ver nada, com o pó ainda Certo. pior, que eu sentia a respiração, já que estava a respirar. E à medida que nos íamos aproximando, esta parte é engraçada, do campo de tiro, aquilo é um circuito de exercícios físicos, tem, tem uma... É mesmo um circuito, foi? Uma cerca, uma vedação, um caminho. Tem que se fazer um circuito de corrida, que eu lembro-me que era, agora estou-me a esquecer do nome daquilo, é um circuito de 800 ou de 1000 metros, mas que parece quilómetros, aquilo cheio de obstáculos, à noite, no meio de uma ribanceira, aquilo é sempre num percurso de rio, assim, que cheira um bocado mal, e depois tem que se entrar dentro de uns túneis cheios de água, mas não se pode molhar a arma, aquelas coisas militares, pronto. Certo. E à medida que a gente vai se aproximando, aquilo na escuridão e com uma data de homens e tudo isso, começamos a ouvir, porque aquilo é todo um cenário, não é? Portanto, há ali uma simulação e tal. Sim. Então Um grande perigo. ouvíamos, não, mas ouvia-se pessoas a gritar, ouvia-se tiros de metralhadora mesmo, de rajada, disparos e aquilo de facto, com todo aquele envolvimento todo, somos metidos dentro de um caminhão, tudo às escuras, depois mandam-nos sair cá para fora, depois mandam-nos marchar dentro de uma mata, e depois a gente começa a se aproximar de um ambiente que nós sabemos que a seguir vamos ser nós. Que vai puxar, exato. E aquilo existe o medo, não é? O natural do ser humano. Todos nós estamos em uma espécie de estado, não digo de pânico não, mas De alerta máximo. de pelo alerta menos. máxima, adrenalina, Vai uma acontecer qualquer coisa. a seguir somos nós. E eu lembro-me lá do oficial, depois virar o discurso, não é? O discurso para nós, que era, ok, vocês estão com medo e não sei o quê e tal. E ele começou a virar a coisa, que o medo era uma coisa boa. Porque o medo, e de facto aquilo faz sentido, porque o medo, portanto, virar, não é? Controlar o instinto. Regular. Isto é, não o posso evitar. Não. Então, mas pensa, mas o medo aumenta-te o estado de alerta. Melhora os teus sentidos, a tua audição, o olfato, de facto é verdade. Ficamos com tudo extremamente apurado. É assim, é incrível. Tudo em nós está em estado de alerta máximo. Em HD. Ok? Está tudo em HD.
Esse era o primeiro aspecto que ele dizia que era positivo. E depois, de facto, o cansaço também parece que se esvai. Não é? Já não há cansaço, a adrenalina é tal e a força muda, ficamos com mais energia e mais força. Portanto, começou com esta conversa e fez sentido. E depois eles faziam-nos uma GAM, que é ginástica até à morte. É uns exercícios de aquecimento antes de entrarmos dentro do tal circuito. Okay. E que é bom, que é positivo, porque ajuda-nos logo a aquecer. Depois aquilo, entrávamos logo dentro da água, pronto, agora o gajo ficava logo molhado, pronto, já está o resto. Aquilo tinha que ter algum cuidado, porque no meio do circuito apareciam uns tipos a disparar aos gritos e não sei o quê, depois obrigavam-nos a baixar e a fazer flexões e aquelas coisas todas. Mas havia também, de facto, aquilo como um gajo tinha, aquilo era uma prova de velocidade e tínhamos que fazer, era em grupos de 3. E aquilo é completamente às escuras. E eu lembro-me que no dia anterior tinham ido outros grupos e havia tipos com braços partidos, cabeças partidas. Porquê? Porque naquela coisa do pânico e a correr levam com um galho na cabeça. E caem. Na altura não se sente, não é? A adrenalina, não se sente nada. Vamos embora. Não. Eu... enfim, lá vou eu? Não, fiz uma coisa que eles não me deixaram, mas também não viam, que era pôr a G3 a correr, mas pus a G3 à frente de mim. Portanto, se alguma coisa viesse contra mim, batia na G3, coisa que eles não queriam. Embora eu tivesse virado a G3. Porquê? Porque havia indivíduos que partiam o coldre da G3, que também se partiam com cacetadas, e tudo. Isso não pode ser, porque imaginemos, numa situação de guerra, de facto, se perdes a arma... significa que estás em desvantagem. Estás em grande desvantagem e, portanto, tens que fazê-la sobreviver. Mas neste caso, tendo em conta as circunstâncias, eu preferia resguardar a minha cabeça, apesar de termos um capacete. Sim, porque também se a perderes também estás em desvantagem. Exatamente. E então, isto para dizer o quê? Que de facto, eu já subi alguns palcos para tocar e tudo isso. E penso muito nisso, isto ficou-me na cabeça. E o meu pai dizia-me dessa coisa daquele bichinho, aquela coisa no estômago, porque é assim, de facto, esta adrenalina que antecede um espetáculo, que todos os artistas, quase todos os artistas sentem, é uma espécie de tónico de concentração, porque obriga a estar com um estado de alerta muito grande. Depois é preciso saber controlar. É óbvio que não podemos passar para o pânico, não é? Então, aí acabou. Descontrole total. Aí entra sem descontrole. Portanto, é uma adrenalina controlada. É uma excitação. É uma excitação. E essa excitação é boa. Estou pronto. Depois... com o desenrolar dá-se uma descontração e aí entramos então de facto numa conseguimos também deixar fluir a coisa, portanto então eu acho que de facto eu comecei a ver a coisa não de uma forma negativa e a perceber como uma coisa que até é positiva, desde que seja obviamente devidamente controlada. Ou seja, o medo é uma espécie de olá, quem está aí à frente? Onde é que eu estou? Isto é um sítio novo, deixa-me lá ver. Afinamos, depois dizemos, pronto, estou aqui, está tudo bem, e corre tudo bem. Ou seja, o medo é uma espécie de afinador da performance do artista. Sim, o medo, segundo o medo é um instinto básico de sobrevivência, não é? Todos os animais, o medo é aquilo que nos faz com que... Nos protege, tem a ver com a salvaguarda, digamos assim, da nossa vida, não é? Da vida humana. É aquilo que faz a gazela saltar no último minuto, quando o leão... Quase. E é essa adrenalina, é uma força extra, não é? Muscular, mas é também o aguçar de todos os sentidos. E para a execução de alguns trabalhos... não só pelos vistos físicos ou militares, mas também artísticos, esse awareness, não é? Esse aguçar dos sentidos é útil, é importante. É preciso tomar consciência dele e usá-lo a seu favor. E não ser controlado por isso. Portanto, e às vezes até quando a pessoa sobe a um palco e está muito descontraída, sim, pode não ser muito bom pode sinal. Não ser muito bom sinal. Pode não ser muito bom sinal. É bom ter qualquer coisa, também não de mais nem de menos. Há ali uma dose certa.
E a pergunta que começava, eu me perco na maionese, mas não vou perder, que é divergente, isto sem ser divergente. Sim, vamos. Quem sou eu? Pronto, obviamente que a minha família, o meu pai, uma grande influência, a minha mãe também é atriz, também teve um papel importante no teatro. Eu vivi... Podemos dizer o nome? Emma Paul, era o nome artístico dela. Ela trabalhou muitos anos no grupo teatro de Almada, de Campolide, ainda na Academia Almadense, que agora já mudou, portanto agora é o Teatro Azul lá em Almada. E fomos para lá em 1980. Eu era miúdo, tinha pai em 71, portanto tinha 9 anos. Tinha 9 anitos. Tinhas 9. E foi de facto um período da minha vida muito fixe, porque foi muito rico. Eu vivi o teatro, não na perspectiva de puto, que vivia no teatro, isto é, porque eu basicamente passei a frequentar o teatro, amigos, era muito amigo do Oscar, que era o filho do António Assunção, amigo do filho do Joaquim Benite, que é o nome do teatro, não é? Sim, desse Teatro Azul. O novo Teatro Azul, conhecia perfeitamente esse pessoal todo, aqueles atores todos. Era um puto e ia para lá. O teatro, portanto, tinha os espetáculos, as matinés, os serões e tudo isso, mas durante a maior parte do tempo livre que eu tinha era a passar ali, porque o teatro tinha muitas zonas escondidas e zonas técnicas, de camarins e por cima. Espreitavas? Espreitava, não, andava ali, vivia ali, até ia ao cinema, não sei se posso dizer isto, debaixo dos túneis, conseguia passar para a Academia Almadense. Pode dizer, acho que eles não subia aquilo tinha lá uma maneira de chegar ao palco do cinema da Academia Almadense e subia-se o alçapão e tinha o ecrã gigante à minha frente, é uma coisa assim. Aquilo, mas por isso é um segredo teu. Por túneis. Era meu e do pessoal todo. E dos outros 14. Era aquilo. Bora, Tiago, bora! Então vivíamos ali um bocado o teatro, vivíamos aquele... lembro-me de ver peças de teatro, sem exagero, 70, 80, vivia-as todas, eu estava lá e via... E nunca me fartava, agora canso-me, mas não me cansava nessa altura, não me cansava, via, lembro-me de peças que vi inúmeras vezes, algumas engraçadas, lembro-me uma em particular que adorei, que era A Queda de um Anjo, em que o António Assunção fazia protagonista e a minha mãe também fazia da mulher dele, que aquilo era de rir, era fabuloso, e ele fazia aquilo com muita piada, mesmo. Lembro-me de algumas peças também. O meu pai pertenceu ao grupo Teatro Campolide durante uns anos, esteve lá durante 2, 3 anos, fez a exceção e a regra e ganhou aí o prémio do melhor artista, de ator do ano, e ganhou o prémio da crítica e tudo isso com essa peça que era dirigida pelo Joaquim Benite. Uma peça que também não quero me esquecer, em que ele também era protagonista, que era O Que Farei com Este Livro, que era uma obra do Saramago, em que o Saramago esteve presente, pessoalmente, na estreia, como é óbvio. O Saramago era muito amigo, a minha mãe correspondia-se muito com o Saramago, eu tenho muitas cartas da minha mãe com o Saramago, e tinha muitos livros, tenho alguns livros autografados pelo Saramago, eu tinha assim uma certa adoração. O Saramago não era uma pessoa... Como é que eu ia dizer? Simpática. Não era fácil de chegar. Que me estava a ocorrer. Fácil de chegar. Ele não era. Mas também quando se lê os livros... Mas é engraçado, porque leu-se os livros dele e a pessoa parte-se a rir. Porque até tem um humor incrível. Pois. Ele não é, de facto, uma figura simpática. Mas talvez porque ele não tivesse paciência, sei lá, para aturar. Para coisas mundanas e banais. Não sei. Mas ele, de facto... pelos livros deles, apercebe-se que o homem tem uma imaginação, é uma cena incrível. Mas ele gostava muito da minha mãe e do meu pai, ele adorou o Que Farei com Este Livro,
que é no fundo é o Camões, não é? O que farei com este livro é um pouco, retrata um pouco isso. E aconteceu uma coisa muito engraçada, é uma história engraçada, porque de facto os adereços como é que se diz? Os figurinos dessa peça em particular, portanto, século XVI, não é? Representava a altura do Camões, ainda apanhava o Dom Sebastião, etc. Daquele que depois desaparece. E eu lembro-me que eram absolutamente maravilhosos os adereços, os figurinos, eram lindos, os vestidos delas, pá, mas muito bons, pá, de uma qualidade. Eu lembro que aquilo era de facto riquíssimo. E no ensaio geral, eu já não me lembro, acho que foi no ensaio geral, já tipo chegar ao fim pronto da estreia, faltava o figurino do protagonista, neste caso, que era o meu pai, que era do Camões. Ai, caraças. É verdade. E cheio de detalhes. Acho que foi uma coisa assim desse tipo. E na altura o meu pai foi vestido com um blazer. Tinha um blazer, feito com um blazer. Pá, e o Joaquim Benito teve a brilhante... Como diretor, tinha também aquela visão. Tinha aquela visão, ele sabia. Ele fez. E então ele olhou para aquilo e então ficou assim. Isto é, a peça, o Camões está vestido de facto como um homem contemporâneo, moderno. Que era como um homem moderno. E é engraçado, às vezes havia uns comentários, as pessoas pensavam que peraí, mas coitados, devem ter. Não, foi assumido, era assim. E de facto era estranho ao mesmo tempo, mas depois percebia-se rapidamente que de facto aquele homem estava fora do seu tempo. Sem dúvida que Camões tinha casado, tinha mulheres em todos os continentes, não é? Quase, dos que tinha andado, africanas, indianas, chinesas, tudo isso. Então era um homem de livre pensamento, sem problemas quaisquer, e ficou representado, vestido de uma forma contemporânea e simples. E o Saramago adorou, não é? Porque faz parte do imaginário do Saramago, aquela onda, não é? Sim. O não anormal. O não normal. Sim, e o desmistificar, ou melhor, ou então o trazer esta linha mais... os dois mundos, não é? Sair fora do baralho, não é? Sim. Isso. Ser um pouco mais à frente e mostrar. Então ele adorou e ficou... Parecem realidades paralelas, exato, não é? Então está tudo lá a viver com os seus vestidos e de repente... E faz sentido, e acaba por fazer sentido. Há um lado surreal, não é? Mas ao mesmo tempo é real. E então correu bem, foi giro. E tanto havia uma vivência, isto aconteceu até aos meus 14, 15 anos, havia uma vivência também que eu adorava, do teatro. Para mim, como puto, era ótimo. E os gajos desgraçados dos atores e dos técnicos fartavam-se de trabalhar. E aquilo é uma vida muito dura mesmo. Certo. Mas mesmo muito dura. Todos os dias. Só me apercebi isso mais tarde, aliás. Fui-me apercebendo. Quando começaste tu também. Pois. Exato. Bolas. E então, mas por exemplo, uma coisa que eu adorava era as digressões, porque eles tinham teatro infantil. Na altura tinham o 1383 e o 1383zinho. Tinha a versão para adultos da Revolução e tinham depois uma versão para crianças, que era toda brincadeira e tal. Epá, este era um exemplo, mas havia mais. Então eles faziam digressão na altura do verão pelas serrinhas, não é? Desculpa. Aí pelas serrinhas do interior do país, não sei o quê. E eu mesmo, pronto, os atores, tudo. De dia faziam um espetáculo para crianças, à noite faziam um espetáculo para os adultos. Epá, eu acompanhava, uma maravilha, pá, adorava, porque divertia-me à brava. Era uma oportunidade. Chegavas a ajudar? Não ajudava grande coisa, era mais companhia. Curtir. Pronto. Curti imenso, foi uma experiência enriquecedora. Então, o contacto com o teatro acabou por ser um pouco o viver o teatro, não nada de ator. A vida, não é? A vida. O teu dia a dia era dentro, não é? Era dentro. Dentro do teatro. Porque paradoxalmente, isto acontecia porquê? Porque a minha escola era ali perto, os meus pais eram sempre pessoas ausentes em casa, porque o horário de trabalho deles não é um horário de trabalho de uma pessoa normal. Ora. Muito diferente. Para pensar. Portanto, eu tinha os meus pais muito ausentes em casa.
Por acaso a minha mãe tinha-se mudado para a Almada e tinha entrado no grupo Teatro Campolido. Por acaso o Teatro Campolido não ficava muito longe da minha casa e aquilo era absolutamente fantástico para mim, portanto eu vivia ali. Porque na realidade o dia-a-dia em casa era um pouco ausente dos meus pais. O meu pai, houve uma alturas que nem sequer o via, quer dizer, passava dias e dias e dias sem ouvir, certo. porque ele vinha às tantas de madrugada, tinha uma vida muito cedo. fora. Às vezes tinha coisas fora e, portanto, a minha mãe estava mais presente. Nós somos 3 irmãos, também rapazes. Tu és o número quê? 1, 2 ou 3? Mais novo. Tu és o 3. Não. E então... Epá, estou a ficar afónico. É. E então... Queres água? Eu posso ir buscar. Não, deixa estar, na boa. Acho que não é bem. E então foi sempre uma vida boémia, porque o meu pai era um boémio, era uma pessoa que gostava de convívio, gostava de receber pessoas, gostava de estar com pessoas, gostava de pessoas. Ele também não tinha carta, e uma vez tinha um amigo meu que vendia carros, encontrou na paragem de um autocarro e perguntou: sou cansa aqui, não quero um carro, não quero um automóvel, tal. Digo: está a tirar a carta e tal. Vendia-lhe um carro barato. Meu pai dizia: não, pá, não tenho jeito para isso. E ele dizia mesmo: e eu gosto de andar de transportes públicos, pá, gosto de andar de transportes. E dizia que um ator precisava de andar de transportes públicos, que era a forma de ter contacto, que era para ter contacto com o público. Porque ele disse que dava-lhe muito jeito. Que às vezes nos transportes públicos via pessoas fantásticas. Encontrava as personagens nos transportes. Porque os atores fazem aquele trabalho muitas vezes quando estão a construir o personagem. E então vão buscar isso faz parte dos exercícios. O pai adorava, porque às vezes apanhava pessoas com tiques ou com manias ou maneiras de vestir ou maneiras de estar. Ele observava e ia colecionava ideias que eram sacadas e então aquilo de andar de transportes públicos para ele era ótimo. Era uma escola. Era uma escola. E gostava do contacto. Ele gostava. Claro que havia pessoas que o reconheciam, falavam com ele. Ele falava a toda a gente, claro. E não sei o quê, e tal, aquela coisa toda. E dava-lhe um certo gozo. E esse meu amigo dizia: porra, é a única pessoa que eu conheço que diz que gosta de andar de transportes públicos. Porque as pessoas detestam de andar de transportes públicos. Certo. Mas ele não, o teu pai gosta. Realmente não dá para vender um automóvel ao teu pai, é impossível. Ia sozinho no carro. Exatamente. Via quem? Não via ninguém. Nem faz sentido. E é uma coisa que para mim é super importante. Eu acho de facto um ator, que é uma pessoa que encarna muitas pessoas, vidas, não é? Vive vidas, tem que gostar de pessoas. É assim, não é possível de outra maneira. Tem que ser uma pessoa sociável e uma pessoa que gosta de pessoas. Porque é o gostar do gostar, quer dizer, que vai mais para além. Ou senão eu acho difícil. Como é que uma pessoa pode ser um ator competente sem ter essa relação com os outros? Se é a profissão de ator é justamente encarnar os outros, encarnar outros. E tornar-se outro e ser verosímil, pronto, a gente tem que acreditar, não é? Que aquela pessoa é aquela personagem e então tem que haver empatia. O ator tem que ter empatia por pessoas, porque senão eu diria que seria difícil, ou é mais difícil. É mais artificial. Ou torna-se artificial. Sim, é muito difícil. Porque, obviamente, que há um lado técnico. O meu pai dizia que há atores que tecnicamente conseguem muito bem. São muito bons. Não, e há uma técnica, não é? Como uma música, não é? Posso ser muito bom tecnicamente. Mas depois há um lado que é intuitivo. Esse lado intuitivo, que é muito importante, que é o lado natural, um pouco espontâneo, até que a coisa se flui. E isso é um aspecto muito importante no ator. Portanto, não é só o lado técnico, que se pode trabalhar maravilhosamente bem. Um ator pode, tecnicamente, conseguir atingir um nível de qualidade. Mas a diferença passa, muitas vezes, no outro lado não é tão técnico, que é o lado de intuição, de naturalidade, das sensações, não é? Daquilo que conseguimos provocar nos outros. Tenho uma pergunta filosófica para refletirmos um pouco. Para tu refletires um pouco, que é, quando tu vias o teu pai no palco, quem é que tu vias? Quando eu via o meu pai no palco, quem é que eu via? Sim. Quem é que estava lá no palco? O teu pai ou a personagem? Eu via a personagem, sem dúvida. Ele era mesmo... Sem dúvida. Completamente. Mas a sério mesmo, não digo isto com uma... fez-me chorar várias vezes, fez-me rir várias vezes. Eu tive a felicidade depois,
aos 19 anos saí de casa muito cedo, conheci uma companheira mais velha do que eu, que era professora, e juntei-me com ela, com quem acabei por me casar e ter um filho. Nessa altura, coitado, meu pai já estava a ficar mais velhote, mas sempre muito ativo e sempre fez muito teatro. E eu tive a oportunidade de o acompanhar mais a sério, porque o meu pai andou no Teatro Aberto, esteve no Teatro Nacional, pronto, andou a passear aí por vários. E então eu fiz questão de ir a todas as peças e acompanhar, e fio bastante, felizmente, e estou muito contente, porque algumas peças até me impressionaram bastante e fiquei muito contente de ter tido essa oportunidade de ter visto, que eu acho que ele de facto não via o meu pai, não via. Aliás, é engraçado, porque mesmo quando era miúdo e via os desenhos animados, eu não ouvia, é estranho, não é? Mas eu não ouvia o meu pai. Essa é a pergunta mesmo. Eu não ouvia o meu pai. Eu ouvia o personagem, não sei explicar, de facto não fazia, não perdia o brilho e a fantasia. Ele nunca me deixou de esperava tão bem, não sei explicar isto. Ou Mas seja, de facto é o sinal e a marca de um grande ator. Quando se consegue diluir na fábula e na imaginação. E quando sobretudo deixa de ser aquela pessoa tão importante e com uma relação tão forte, não é? Tão significativa, e nós conseguimos ver aquilo em que ele se transformou, não é? Portanto, que não é o habitual, que não tem as características do dia a dia. É assim, para mim ele foi de facto uma grande referência na minha vida e um grande exemplo e no meu entender uma pessoa que me faz com que eu, sei lá, sinta alguma humildade. Eu depois estive a trabalhar na NBP, atualmente Plural, e até aí tem um episódio engraçado. Eu tirei o meu curso de vídeo nesta escola também, aqui na EPI, fui dos primeiros alunos. Já agora a EPI faz 25 anos, não é? Parabéns. Parabéns à EPI. Olha, gostaríamos de estar aqui a celebrar convosco e fazer uma edição especial em direto. Sim, é possível? Podemos perguntar. É possível. Depois os chefões da ETIC vão ver este episódio e depois vamos falar. Mas porquê que não falas? Depois falas aí com a Manuela, Carlos. É verdade? Acho que sim. Vamos embora. Eu acho que ela aceita. Vamos embora. Com a Manuela. Foi que tenho que celebrar a minha escola, caramba. Vamos embora. Fala com a Manuela. Eu acho que ela aceita o desafio. Vamos embora. De qualquer das maneiras, foi há 25 anos, foi o primeiro aluno. Há 25 anos. É engraçado, já tinha o 12º ano. Aliás, não tinha acabado o 12º ano, mas voltei para trás. Porque senti que tinha... Voltei a repetir o ensino profissional, voltei a fazer o 11º, 12º ano. E porquê? Porque o ensino secundário de facto não te preencheu. Não tinha. O gajo sabe ler, sabe escrever, tá bom, pode dizer. Sabe inglês, sempre sabes contar. Ok, mas o que é que tu sabes fazer? Nada. Ok, o que é que tu sabes fazer? Mexer, fazer. Okay. Mãos. Tinha tirado uns cursos. Não sabes fazer nada. Tirei, é uma tendência. Tirei um curso, na altura tirei um curso fantástico, adorei o curso de construção e de reparação de instrumentos musicais, na altura da CE. Exatamente, construí um violino com um luthier aqui em Lisboa, adorei mesmo, mas também percebi que não tinha meios, na altura, para dar continuidade a essa atividade de artesão. Enfim, e decidi ir para a área, na altura não havia muita coisa, e a única coisa que existia para além da formação da RTP, na área do audiovisual, era a ETIC. Certo. E a ETIC nesse ano abriu a EPI. E eu ingressei na EPI, andei para trás e fiz o curso de vídeo, e no 3º ano fiz a especialização em pós-produção áudio para imagem. Yes. E nessa altura eu já estava a viver junto. Na altura penso eu tinha 21 ou 22 anos, já não me lembro, uma coisa assim, e já tinha trabalhado, mas quando estive aqui deixei de trabalhar. Olha, o meu pai, graças ao meu pai, coitadinho, me ajudou, mas ajudou bem, que eu também tirei sempre boas notas e fui sempre um aluno e tal. Ele investiu num bom estudante, é verdade, num bom profissional. Completamente. Sem problema nenhum. Também parte daquilo que eu sou, se não fosse ele também não estava aqui. Lá está. Até esse nível. E então... eu depois fiz um estágio na Plural, na altura NBP, e quando entrei para a NBP, o meu pai nessa altura
Faltava-se fazer novelas e estava lá, trabalhava como ator. E eu entrei na NBP como técnico de pós-produção para a imagem. Na realidade eu queria ir para o som, mas pronto, tudo bem. Mas entrei como pós-produção na imagem, como estagiário e tal, porra. Mas ninguém sabia de quem eu era filho. Ok. Portanto... Ups. Ninguém sabia. Salvo uma exceção ou outra. Ninguém sabia, não sabiam que eu era filho do Canticastro. Até porque eu tinha um certo pudor que é complicado nestes meios. Pensa, já entrei ali por estágio, não entrei com cunha nenhuma. Aliás, eu nunca entrei em com cunha nenhuma. Nunca precisei do meu pai cunha absolutamente nenhuma. E sempre tive um bocado essa coisa de se calhar acham que eu tenho o que tenho. Não, eu sempre conquisto pelos meus próprios méritos. Sem dúvida nenhuma. Portanto, não tenho essa cena. E de facto foi, estive lá. E é engraçado porque às vezes ouvia comentários que ninguém sabia, positivos, felizmente, com muito orgulho. Cheguei a... isso também adorava. Às vezes estar com os técnicos, com os perchistas, com os gajos do som e tudo isso. E eles falavam do canto. Era assim que o tratavam. O canto, coisa porra. E uma das coisas que eles diziam era que era dos poucos que tinham cuidado, porque nas movimentações em palco, em cena, os atores movimentam-se e a maior parte dos atores novos não tem muita preocupação com os outros que façam, que se preocupem. Isso corrige na pós-produção. E os atores mais velhos, da geração do meu pai, têm a preocupação de, muitas das vezes, por exemplo, o desgraçado do homem da Pers, que tem que andar atrás, tem que fazer os movimentos, tentar, em conjunto com o técnico, olha, atenção que eu vou fazer aqui, depois vou dar aqui uma volta, e tal, não sei o quê. Porque eles levam muito na cabeça os técnicos de som, principalmente os perchistas, porque se o microfone entra dentro de campo, certo. E eu lembro, coitados, os atores enganam-se, tudo bem, ok, eles, repete outra vez, mas os perchistas, os técnicos quando se enganavam, eles levavam muito na cabeça dos realizadores, dos produtores e tudo isso, certo. Era mais agressivo. E o meu pai tinha esse cuidado de que os técnicos estivessem no seu melhor, porque, no fundo, eles estão a representá-lo a ele. Sem dúvida. E isto é uma coisa que até se pode pensar, ok, é um ato de humildade, mas não, é um ato de inteligência. Sem dúvida. Porque se o som não estiver bom, o ator com desvalorizado. Se a imagem não estiver bom, é o ator que está a dar a cara. Portanto, o ator tem a obrigação, não terá, mas o cuidado de ter uma relação com os técnicos boa, positiva, e se alguma coisa extra vai... que corra bem, não é? E o meu pai tinha esse cuidado, porque o meu pai é da geração de que não tinha pessoas para o maquilharem, não é? Os atores da velha geração tinham que se maquilhar sozinhos, tinham que se caracterizar sozinhos. Portanto, quando começou esta história das novelas, isto era um luxo. É engraçado. E ainda é. Tem pessoas para tratar de mim, para me maquilharem. Para buscar o pão. Os atores da velha guarda tinham que fazer tudo. Certo. Tudo. Portanto, eles eram responsáveis por até montar a roupa, todo o espetáculo. De tudo. O próprio adereço, às vezes eram os próprios que tinham que arranjar adereço e tudo isso. Tinham que se maquilhar, saber maquilhar-se, saber tudo, não tinham assistentes para nada. Claro. E então, e isto é engraçado porque eu cruzava-me com os atores da velha e da nova geração e sempre achei, vou generalizar, nem vou estar aqui, obviamente não vou estar a falar em nomes absolutamente, mas no geral, que de facto os atores mais velhos eram os mais fixos, os mais humildes. Sim. De uma maneira geral. E que os atores, muitas vezes, os mais novos, as vedetas, aqueles que ascendiam muito rapidamente, tinham de facto uma atitude, por vezes, estou a generalizar, e claro que não serão todos. Sim, em geral. Isso em coisa, mas sempre achei que eram mais arrogantes, mais centrados, eram mais entrados, mais coisas. Eu sou muito bom, é que sou a estrela, tens que me filmar a mim. Tudo isso. Mestre. Porque eu acho que quando se tem pouco currículo, quando se é novo, tem-se mais necessidade de se mostrar. Quando as pessoas são muito velhas, já têm muitos anos disto, não tem a mostrar, não tem nada a mostrar. Já está aprovado. Não tem a provar nada a ninguém. Não tem coisa. São o que são, não é? São o que são muito mais naturais e espontâneos. Os outros, acho que às vezes têm aquela necessidade. Não, olha eu. São muito egocêntricos, muito narcisistas, mas isso é uma característica muito artística dos artistas. Pronto, é natural, são muito virados
concentrados às vezes entre si. Também. Mas... Sim, há ali um pouco de gênio e de louco, não é? Sim. E narcisismos e egocentrismos. E necessidade de atenção também. E eu, por acaso, é engraçado, porque como eu lidei com muitos atores, eu sempre achei que o meu pai era uma pessoa sã, uma pessoa saudável, honestamente. Sem caganças, sem pá, nada disso. O gajo queria divertir-se e fazer bem. E o Caroço, o Caroço ganha o dinheirinho, que também era preciso. E também era Sim, era muito era um homem terra a terra, prático, não tinha. Isso mesmo, pragmático. Pragmático. Gostava, adorava, amava a sua profissão. Como todas as outras coisas, não é? Como tudo, e viver e tudo isso. Não era uma pessoa simples, de facto. E isso, de facto, influenciou-me muito daquilo que... Ou seja, isto ainda és tu. Ainda sou eu. E isso ajudou muito a tentar definir-me e orientar-me daquilo que eu não estou a falar muito próximo, porque eu acho que se fala demasiado próximo isto depois faz distorção. Eu acho que se ouve bem. Ouve-se bem. Perfeitamente. Mas pronto, e de facto eu fiz o meu caminho, gosto muito daquilo que faço, e aquilo que faço, aquilo que me define não é só... claro que obviamente não é só. Eu gosto muito de estar aqui na escola. Esta coisa da escola, e depois fui trabalhar como freelancer, estive na Plural, freelancer, fiz alguns vídeos e tirei curso de banda internacional dentro da NBP, banda internacional, que é fazer a tradução dos sons para o estrangeiro. Isto é, os filmes, lembro-me na altura, vendíamos a Roseira Brava para a Rússia. Caramba. Para a Rússia. E então era preciso retirar o som direto. O som direto capta também estes sons da mesa e tudo isso. Então esses sons tinham que ser reproduzidos em estúdio para que depois a banda musical, não é? A música já está numa pista separada. Ou seja, música, som ambiente. O som ambiente tinha que ser reproduzido. E os sound effects, a porta a fechar, as chavinhas, o coisinho. Os Foley, chama-se Foley, fazer Foley Artist, é o chamado Foley Artist. Para que depois o diálogo seja retirado, o diálogo original, e quando o diálogo russo, neste caso, seja introduzido, aquilo pareça natural, lá. Que se ouve a roupa e os passos do senhor e a porta, o gajo só tem que meter lá a vozinha dele. E chama-se isso fazer banda internacional. É justamente a banda internacional para que possa ser vendido para qualquer parte do mundo, todos os países, para poder ser depois traduzido na língua que for. E pronto, e isso era um trabalho que tinha que ser feito. Eu fiz lá esse curso e fiz algumas novelas, adorava, achava muito giro. É muito giro fazer Foley. É muito engraçado. É um trabalho, é de artista e é um trabalho de precisão e de paciência ao mesmo tempo. E foi muito engraçado. Depois continuei a fazer uns trabalhos como freelancer e nessa altura fui convidado pela EPI, pela escola, para vir dar a formação a part-time. Estamos em que ano? Estamos em 96. Bomba. 96, 97. Não, 96. E fui convidado. Tiago, queres vir aqui? Pós-produção era tudo máquina, não vinha digital, era tudo máquinas de fita, Betacam. Era tudo em fita. Pois. E não vi nada disso. Não há cá mariquices do botão e tudo automático. Nem internets, nem telemóveis, nem nada disso. Isso não existia. Tinhas que descer as escadas. É preciso o pessoal ter essa noção. Não, porque o pessoal não tem essa noção. Pois não. Não há internet, não há telemóveis. É tudo analógico ainda. Edição. Já há computadores, mas não vamos brincar. Aquilo fazia Word, Excel do mais básico que há e mesmo assim era difícil, mas fazia. E fazer um crossfade com a lâmina de barbear. Com a lâmina de barbear. Pronto. Então ainda trabalhei com esse tipo de equipamento. Portanto, e deu-me imenso gozo, e adorei. E no fundo, eu como já estava mais ou menos com família, a querer constituir família, de facto, é um lado a indústria audiovisual, isso é verdade, não dá hipótese. É complicado porque não há horas, muitas horas seguidas, uma pessoa é um bocado escrava. Tens também. Hora de entrada. E eu, de facto, gosto de conciliar. Acho que a vida de uma pessoa é um bocado como o Mourinho, não é? O Mourinho é que dizia que o mais importante dele é a família, não é o trabalho. O trabalho vem depois. E eu... Ele pode dizer, não é? Sim, ele pode dizer agora também. Desculpa, Mourinho. Um abraço.
Mas ele tem alguma razão. Ele tem alguma Tem razão. sim, senhor. Ele tem alguma Tem razão sim, nisso. senhor. Ele tem alguma razão nisso. Que eu acho que a vida das pessoas, há vida depois do trabalho, não é? Há vida depois do trabalho. Então trabalhamos para quê? A gente não. Para ir trabalhar outra vez no dia a seguir? Eu acho que Não. eu segui uma máxima, continuo nessa ideia do quem sou eu. Eu segui uma máxima, nunca me esqueci que o meu pai sempre me disse, que é faças o que tu fizeres, faz aquilo que tu gostas. Isto é, o dinheiro não é o mais importante de tudo. O que é importante é que tu faças uma coisa de que gostes. E estejas feliz. Que sejas feliz. Claro, o objetivo era a felicidade. Claro. E eu, honestamente, tentei seguir um bocado isso. Tentei seguir sempre uma coisa. O que é que eu gosto? O que é que eu quero fazer? O que é que eu me sinto bem a fazer? E, de facto, fui convidado a vir para a EPI a dar aulas. E é uma coisa que é uma experiência gira, porque é sempre diferente. A relação também com os outros e com os alunos é sempre diferente. Ok? Nunca é igual. Pois não. Todos os anos, todos os dias. Os desafios são sempre diferentes. Tantos percursos. Temos caramba. momentos de grande felicidade, temos momentos de alguns amargos de boca também, mas faz parte, é a vida, é mesmo assim, altos e Somos baixos. pessoas, não é? Exatamente. E os outros também. Exatamente, não vamos estar aqui a adorar a pílula. Sim, não é tudo perfeito, claro. Há coisas que às vezes são chatas, há coisas que são muito pensadoras e que são muito fixe e que são adoráveis. No fim da balança, a balança é positiva, portanto o saldo é positivo, extremamente positivo. E este é um projeto que eu abracei sempre, que eu sempre gostei, tanto como aluno adorei mesmo, como funcionário, professor, coordenador dos cursos de Produção e Tecnologias da Música. Adoro também, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu gosto, que é a música, que tem a ver comigo. É o teu ADN. A coisa vem naturalmente, acho que a vida puxa. Pois, é isso que eu ia perguntar, mas, portanto, tu querias fazer, não é? Portanto, ficaste 12º e pronto, Sim. querias fazer, mas o que é que transportou para aqui, não é? Para esta área do som, da música, não é? Eu, antes de ter tirado o curso aqui, tinha feito um curso de construção de instrumentos musicais. Pois. Pronto, paralelamente a isso, com os meus amigos de guerra, de adolescência, Era que loucura. eu tinha um grupo dos meus 16 anos, tinha um grupo ali do pessoal da Margem Sul, muito fixe. Margem Sul, Margem Sul em força, Power. da Almada. Almada. E então tinha um grupo, tinha e tenho ainda, não é? Um grupo, claro que nessa altura éramos miúdos, juntávamos todos. Éramos bem um grupo, chegámos a ser 10, 15, mas sempre juntinhos e não falhávamos. Aquilo aos fins de semana, férias e não sei o que, íamos sempre curtir. E era um grupo muito numa onda com ideais. Epá, é uma cena tão linda, meu. Tínhamos aqueles ideais pacifistas, tínhamos um bocado aquele pessoal dos Beatles, Woodstock, tínhamos um ideal pacifista. Sim. Peace and love, era aquela onda freak. Não chatear ninguém. Era hippie, eu não queria chamar freak porque os novos. Mas eu lembro, tinha os cabelos compridos, coitado, agora não estou. O Tiago já teve cabelos compridos. Mas já tive muito cabelo. É um inédito. Com aquela onda do cabelo comprido e da guitarra E do djembe. E tocávamos músicas dos Beatles, Peace and Love, aquelas coisas muito fixe. E tinha aí uns amigos meus que tocavam muito bem. Pronto, solavam e tudo isso. E a minha paixão vem daí, eu fiquei fascinado e depois quis comprar uma guitarra e quis aprender. Isto começou tardiamente, no meu entender, com 16 anos. E a partir daí nunca mais larguei, quis sempre tocar e depois que tínhamos umas bandas, tocávamos uns com os outros e depois era aquelas noitadas da loucura, mas eram serões a cantar e a tocar e a partilhar ideias e outras coisas mais também. Exato, mas pronto, claro. mas isso era normal. Sim. Mas era epá, como é que eu ia dizer? Era saudável na medida eram relações, é que tínhamos uma relação de amizade muito saudável, com as nossas discussões de vez em quando, aquelas coisas normais, mas tínhamos ideais mesmo, no ideal de filosofia de vida e de estar, e um bocado aquela coisa romanceada, se calhar adolescente, mas não era aquilo que eu vejo às vezes de revoltados e não, é tipo, olha, vamos fazer o nosso próprio mundo.
o mundo é muito feio lá fora, a gente tem um mundo muito bonito aqui dentro, fazemos o que vamos curtir, olha, vamos acampar, vamos curtir, não sei o quê, pronto. Novas regras, não é? Quem está tem um estar próprio, não é? Exato. E isso Isso vem do grupo. isso vem da minha adolescência. Antes de eu, depois, de facto, de eu conheci a minha companheira, com quem eu já não estou divorciado há mais de 10 anos, mas as coisas mudaram. E ainda bem, cada coisa teve o seu tempo, porque eu nessa altura baldava-me à escola. Aí, não posso dizer isso. Ups. E eram gandabaldas, queria curtir, era boa vida, boémia mesmo. Era outro tempo. Jovens da EPI, era outro tempo. Que eu deixei coisa. Era outro tempo. Jovem. Mas depois houve um dia que depois apercebi-me, ok, temos pena, mas eu tenho que começar a pensar. Se calhar é melhor atinar. E atinei. Pois. E no fundo tinha lá o potencial, estava lá. Perdido, estava um bocado perdido, mas estava à espera. Mas encontrei-me. Guardado. E encontrei-me mesmo. Desculpa voltar atrás. Como é que era a reação do pai em relação a esse baldas? Ele dizia o quê? Sabia, não é? Não, o meu pai. Ele confiava. Vocês não conhecem de facto. O meu pai, a única coisa que ele se preocupava era, à hora do jantar, lá estás viva. Exatamente, comer bem. Tá bom. Tenho a saúde. Estás saúde, estás bem. Tens bem. E não sei. O resto faz. E diverte-se. Porque era o que ele fazia, basicamente, também era isso. Não, é assim, estou a ser um bocadinho... Claro, que obviamente que ele se preocupava, com estas coisas da vida, não é? Claro. Dos filhos que têm. Mas não era um pai tradicional no sentido de disciplinador, controlador e tudo isso. Era muita libertinagem, era muita anarquia. Porque ele também tinha passado por isso. Foi assim que ele era muita anarquia mesmo. Era um pai. Mas é engraçado porque a minha família era um bocado anarca. Eu tenho que confessar. E as pessoas que conheciam lá a casa sabiam disso. Também faz um bocadinho parte, não é? Deste elan do artista do artista e da arte. Mas é engraçado. Sim, mas é engraçado porque nós somos 3 irmãos e todos nós estamos perfeitamente orientados na vida. Nenhum de nós se perdeu, nenhum de nós se perdeu em drogas, nenhum de nós se perdeu. Todos trabalham, têm todos a vida feita. É assim, estamos todos orientados, nenhum de nós se perdeu na vida. Isto é, apesar de não termos aquele acompanhamento, porque de facto não tivemos aquele acompanhamento tradicional de pai e mãe, tipo, se o menino foi à escola, se não sei o quê, ver as notas, não tínhamos nada disso. Isto é um bocado, olha, safa-te. Olha, também aqui fazendo um parênteses, isso não é o mais importante. Pois não. Se calhar tudo aquilo que tu dizes que ele te passou, que ele te Sim, ensinou, era as outras coisas. que te ensinou, vendo... ou seja, através de olhares para ele e sim. não de te dizer como fazer, sim, não é? Sim. É muito o mais exemplo importante. real. O exemplo era mais muito mais importante do que se tu tens 10 faltas ou se tens. E começaste a partilha ou dizendo que valores, usaste a palavra valores, não é? Sem dúvida. Valores. Isso era fundamental, foi fundamental. Ou seja, aí não havia margem para, assim que viravas um bocadinho à direita, havia o ajuste. Do como assim? Por exemplo, alguma coisa que dizias mais adolescente, mais selvagem, saías um bocadinho do valor ou não eras puto sair muito dos valores? Eras exploradora? Explorador. Completamente. Mas pacifista, portanto. Pacifista. Portanto não saías dos valores, já estavam integrados. Não é isso mesmo. Não. Fiz muitas malandrices, não é? É isso. Ai, que caraças. Malandrices do pior que há. Quando era miúdo lá no meu prédio com os amigos e não sei o quê. Grandes malandrices. Aquelas coisas de sair fora, porque a gente tem que quebrar um bocado as regras e as leis e aquelas coisas. Para as entender muito bem. Para as entender, para perceber como é que é, né? A gente tem que furar as coisas. Mas... Depois havia o ajuste? Depois havia o ajuste. Fazia tão menino, como é que é? Havia o ajuste. Mal. Eu acho que sou muito tolerante com os outros, quando os outros falham. Aliás, eu tenho uma tolerância especial do falhar. É verdade. Já estamos numa escola. É portanto, verdade. o falhar faz parte da aprendizagem. Tem que dúvida. falhar para aprender. Obrigado, Tiago, por eu digo aos alunos, porque vocês não falham, vocês não aprendem. Faz favor de fazer 10 vezes mal antes de fazer bem. O gajo tem que falhar, que é um processo de refinar, não é? É impossível. Ninguém faz bem sem ter falhado bem. Mas a diferença entre uma pessoa que faz bem e uma pessoa que faz mal é que a pessoa que faz bem falhou muito mais vezes. Tive a oportunidade de falhar muito mais, que é para poder fazer bem.
As pessoas têm medo de falhar, as pessoas têm medo porque a sociedade é extremamente exigente e perfeccionista e temos de ser todos bonitinhos e perfeitinhos e não sei o quê. E isso é uma falácia. É uma falácia completamente. A gente tem mesmo que falhar e é assim que se aprende. Há uns que têm que falhar mais, há outros que podem falhar menos, têm mais talento e vão lá e conseguem. Há outros que têm que falhar mais, é assim mesmo a vida. E é preciso sermos tolerantes. É engraçado, eu com as coisas grandes, com as falhas grandes, sou muito mais tolerante do que com as pequeninas falhas. Isto é, nas coisinhas, chateia-me a mesquinhez, as coisas pequeninas. Não sei explicar. Por exemplo, um exemplo. Sei lá, pequenas mentiras, às vezes desnecessárias. Ok. Desnecessárias, sabes? Aquela mentira maldosa, mas desnecessária. Que não tem sentido, não é para aprender nada. Mas então, se o gajo de me disser é uma grande peta, porque aquilo é uma cena mesmo que o gajo, eu não pode dizer, estou a falar do meu filho, por exemplo, aceito isso, aceito. Um abraço para ti também. Aceito isso. Homem do rock. Cuidado. Aceito isso com muito mais facilidade do que pequenas coisas. Não sei explicar. Não, mas já faz sentido, já fez sentido. Percebes? Sim. Ou seja, quando o erro é honesto versus quando o erro é premeditado. Sim, e pequenino. E pequenino no sentido... não houve vontade de melhor ou de corrigir a tempo. Foi, tá bom, deixa eu pôr. O erro pelo erro em si não me cria grande problema. Não dá... depende da dimensão das coisas. Mas é engraçado que é isso, desvalorizo mais as coisas graves, porque eu percebo que uma pessoa falhe perante a gravidade de certas situações. Já não aceito uma pessoa falhe por coisas que não valiam a pena falhar, que não valia a pena. Não era o isso momento. custa mais entender. Certo. Não sei se me consigo fazer entender. Consegues. Mas isso... Vou fazer a pergunta sabendo, porque já fui aluno do Tiago, claro, evidente que já sei a resposta, mas para ficar gravado aqui para o público, que é, como é que tu falas sobre erro aos teus alunos, às tuas pessoas? O que é que tu lhes dizes? Que dicas é que dás? Sobre o erro? Como é que tu... Não, é assim, um pouco aquilo que estava a dizer agora, que é, para já, é desmistificar a ideia de errar. Os miúdos têm medo de errar. E eu, por exemplo, cada vez mais, claramente, os adolescentes, que não deve ser só nesta escola, deve ser em todas as escolas, é no planeta, vêm com problemas gravíssimos do foro psicológico. Yes. Ansiedade, tem crises de ansiedade, pânico, stress, depressão. Estão a ouvir isto? Gravíssimos. Infelizmente. Gravíssimos, cada vez mais. Eu no meu tempo não havia depressão. Levas um estolo e ficas bom. Sim, levas uma lapada. Levas uma lambada com o menino. O menino não quer trabalhar, é calão, leva lá uma lambada. Agora não, ai coitadinho, não sei o quê. Epá, mas depois é real, porque depois isto parece que é mesmo verdade. Os miúdos andam todos, psicólogos, psiquiatras. Sim. Eu tenho imensos miúdos que andam medicados com antipsicóticos, com antidepressivos. Não estamos a brincar. Não. Miúdos que de facto têm problemas graves, de depressão e tudo isso. E ansiedade. E chegam à escola já com isto. E eu sei que isto é uma coisa, é a sociedade que nós estamos a gerar. Sim. Eu ainda sou do tempo por acaso até não sou um grande exemplo, lá está, porque a minha família era um saltimbanco. Não havia stress nenhum. Mas eu sou do tempo a mãe fica em casa, toma conta, não há creche, eu sou do tempo em que não há creche, que ir para creche, o menino fica com a mãe ou com a avó está em casa, não sei o que, o homem trabalha e tudo isso. Havia de facto uma sociedade diferente, mas havia uma sociedade mais assente na estrutura familiar. Mais atenta. E familiar. O que nós temos é pais, o pai e a mãe trabalham, o pai e a mãe vão trabalhar às 9 da manhã, às 8 da manhã, deixam o filho às 6, 7 da manhã dentro da creche e vão buscar a criança depois, aí por volta das 7 da noite. É assim, os filhos não são educados pelos pais, porque os filhos passam mais tempo na escola com os filhos dos outros e com os professores dos outros do que propriamente com os pais. Os pais depois no fim de semana, para dedicar, até porque têm problemas
enfim, para estar de consciência para estar com os miúdos. Às vezes até nem sequer tempo de qualidade conseguem, porque estão cansados também, estão estressados do dia-a-dia, do trabalho, das contas que têm para pagar, que depois nem sequer... E depois os miúdos agora têm uma boa técnica, que agora é os iPads, os iPods e as internets e não sei o que, os miúdos ficam agarrados aos telemóveis a jogar e tudo isso. Então, de facto, estamos a gerar uma sociedade... Porque o ser humano... Eu lembro a primeira aula de filosofia, o professor de filosofia dizia como é que é, o homem é um ser social. O homem que vive isolado ou é um virtuoso santo ou torna-se um animal, não é? Violento, não é? Porque uma das piores castigos que se podem fazer nas prisões é o isolamento, não é? Os indivíduos são colocados numa jaula, numa zona completamente isolada de toda da comunicação de toda a gente. Ou a pessoa tem de facto um grande treino mental, pratica yoga ou meditação e consegue de facto estar centrada e estar controlada e tem um autodomínio fantástico, ou então de facto fica completamente descompensado. Nós temos, portanto, nós somos um bicho que precisa de relações, precisa de pai, precisa de mãe, precisa de afetos, precisa de carinho, precisa de contacto, precisa dessas coisas todas que a nossa geração familiar, a nossa estrutura familiar, porque a sociedade assim criou, já não produz. Pois, já não está a conseguir dar resposta, não dá a dar resposta a essa isto. necessidade. Então os miúdos vêm super estressados. E isto vem da pergunta que tu dizes quando eles erram. Como é que tu reages? Como é que eu reajo? Desculpa, como é que transmites aos alunos? Como é que transmites isso? Na prática eles educativa. vêm extremamente ansiosos. Portanto, há miúdos que têm medo há miúdos extremamente talentosos. Para já também é preciso que se diga. Sem dúvida. Depois há aqui dois lados da medalha. A internet e a informação faz com que apareçam miúdos que eu olho para eles, bem, jamais. Eu tenho aqui miúdos a tocar, um miúdo toca guitarra portuguesa com 15 anos. É o maior. Ele é o bisneto da Celeste Rodrigues. É verdade que também vem de quem vem, é o Gaspar Varela, que teve aí há uns meses atrás, fui vê-lo tocar no CCB, cabeça de cartaz, tem 15 anos, tocar guitarra portuguesa sozinho, que é um virtuoso, que não é só ter a sorte de ter nascido na família, ele tem talento, ok? Tem mesmo. E tem técnica e tudo isso, e tem tudo, tem talento. E aparecem miúdos a tocar, eu agora estou a falar mais na parte da música, mas quem diz da música diz de outras áreas. A dançar, a escrever. Mas alguma vez eu com 15 anos, 16 anos, eu tocava assim, eu sabia aquilo que eles sabem, eu não sabia, eles têm muito mais informação do que eu tinha com a idade deles. Não haja a melhor sombra de dúvidas. Tem internet, eu não tinha internet. Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. E nada, podem aprender tudo sozinhos, porque vão ao YouTube e está lá um tipo a explicar, passo a passo, step by step. Se o gajo tiver paciência, ele aprende. Certo. E isto não havia antes. Eles têm essa mais-valia, mas depois falta-lhes a estrutura emocional. Sim, falta-lhes outras coisas. Ok? Muitos deles não têm estrutura, são completamente perdem-se completamente e essa coisa do falhar, essa coisa do errar, em muitos miúdos cria stress, não é? Alguns não se querem mostrar porque têm medo Agora, há aqui uma coisa positiva nesta escola que eu acho, e digo isto mesmo muito honestamente. Acho que disse sempre tudo honestamente, até agora fui honesto. Claro, é isso. Mas não tinha razões nenhuma, não estou aqui a vender banho da cobra nenhum. Mas há uma coisa que eu acho que esta escola tem, e para mim isso vale muito, que é uma tolerância. Esta é uma escola tolerante. Certo. É uma escola, ainda ontem estava o diretor de comunicação, veio ter uma reunião porque eles querem fazer a comunicação da escola e queriam comunicar a escola e queriam que nós como professores e coordenadores, tivéssemos quais são os valores desta escola. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi, esta é uma escola onde os alunos são aceitos nas suas diferenças. Ou seja, aceitação. Há uma tolerância e uma aceitação. Pronto. Esta escola tem de facto miúdos aqui com diferentes orientações sexuais, com estilos e gostos completamente diferentes, assumidas. Estou a falar de tudo. Desde o gajo que usa rasta, o cabelo para cima, o cabelo para trás, sem cabelo, com o outro cabelo. que é mais betinho, o outro que é mais freak, tudo. A rapariga que gosta de raparigas, o rapaz que gosta de rapazes, os heterossexuais,
Não interessa. Raças, religiões, políticas, crenças, ideologias. E há uma coisa que eu gosto em particular, por isso é que eu me sinto bem nesta escola, e acho que também não sou só por causa disso que eu me sinto bem, acho que eles sentem-se bem, é porque nesta escola não há aquela coisa de compraste uns ténis Adidas, tenho uns Nike, trouxeste uma malinha, não sei o quê. Isso é zero, pá. Porque isto acontece noutras escolas, competição, o bullying, o parecer bonito, a cena de o meu é melhor que o teu, isso aqui é perder tempo, a diferença, o medo, porque a ignorância da diferença, digamos assim, da não aceitação. E eu acho que esta escola é uma escola essencialmente tolerante e diversa, tolerante, diversidade e sem muros. Que agora está na moda a história sem muros também. É uma escola sem muros e com pontos. Finalmente, pá, Evangelis, onde quer que estejas, pá, sociedade sem escolas e sem muros. Pronto, com pontos, tem uma grande ponte que anda ali, que tem que passar ali o rio. Não, mas tem muitas pontes, é verdade. E de facto não tem muros. E sob o aspecto social, e os alunos, e isto é uma coisa frequentemente, e não é só acontece na minha área, os pais dizerem, olha, o meu filho nunca tinha ouvido, pela primeira vez na minha vida diz-me, depois quando começam as férias, que têm saudades da escola, que estão com vontade, querem voltar para a escola. Eles gostam de estar na escola. Porque aqui há comunidade. Eles têm comunidade, eles sentem-se bem e sentem-se aceitos. Há claramente aqui miúdos mas claramente, não preciso conhecer a história deles, mas com certeza absoluta que noutras escolas eles deveriam ser vítimas de bullying, serem gozados e não sei o quê. E aqui não, é natural. Sim. Porque aqui a única coisa que interessa é és capaz de fazer, não és capaz de fazer, és criativo, não és criativo. Se não és, bora lá. A minha eu olho para um aluno e vejo, até vou ser um bocadinho pragmático, mas vejo o número de módulos que tens feitos e faltas e módulos, e se estás a cumprir ou não estás a cumprir. Essa para mim é a parte burocrática que me interessa, muito honestamente. Sim. Eu tive alunos que até mudaram de sexo e que tudo isso e que tiveram não sei o quê, mas muito honestamente alguns até entram, às vezes até há aqueles que às vezes até querem ser um bocadinho exibicionistas, ao fim de algum tempo é mentira, porque esquece, não vale a pena, porque já não há necessidade de fazer pavão. Não é isso, é que ninguém liga, estás a ver? Isso agrada. Buscar o cabo, não é isso, já ninguém liga, estás a ver? Ninguém liga. E então perde. Não é necessário esse comportamento. Não é necessário comportamentos. E isso agrada-me imenso. E isso, muito honesto. Volta a uma certa naturalidade, não é? Há uma certa naturalidade. Sim, senhor. Isso agrada muito. E isso é uma das razões que eu tenho muito orgulho de trabalhar nesta escola. E eu acho que e essa cena é bem importante porque vivemos justamente numa altura onde existe uma espécie de movimento fechado, um movimento fascisoide, não é? Fechado. Vamos dizer em voz alta. Fascista mesmo. Sim. Há pessoas que querem separar. Não é isso. E dividir. Há pessoas que querem impor aos outros as suas ideias. Impor, exatamente. Não é? Como eu não gosto daquele comportamento... Vou dizer que não presta. Ok? É aquela coisa de que... não é? Não estás bem... tu é que estás mal. Pois, tu é que estás mal. E depois uma coisa que eu também sempre detestei são os moralistas. Eu detesto moralistas, pessoas moralistas. Provavelmente os moralistas são os piores. São os tipos cheios de moral, com aquelas morais muito... De muros, portanto. Moralistas de muros. Sim, portanto, não é de moral, é de muros. Escreveram tudo no muro e ergueram... moralistas de muros. Muito moralistas. São os piores, mas são os piores. E são mesmo os piores. Porque normalmente até têm coisas a esconder. Completamente. Isso é um bocado é a história da moral da história. A história da moral. E a moral da história é... Decidam vocês. Portanto, é preciso errar... Até com a questão do erro e da falha, é preciso errar muito para retirar a aprendizagem, não é? Porque se não errar significa que não fizemos, que não experimentámos. Sim. Portanto, sim, a moral da história é daqueles que já... provavelmente também cometeram... Já fizeram os seus erros, sim, mas os seus são deles. Exatamente, apenas não servem para os outros. É isso, não serve para os Tiago outros. Castro, como é que vai ser o futuro da tecnologia? Como é que a tecnologia vai impactar a sociedade? Tu que andas aqui nestes meios técnico-ideológicos e tecnológicos. A tecnologia... O que é que está a acontecer?
E para onde é que vamos? A tecnologia Não trouxeste a tua bola de cristal. Não trouxe. Mas eu acho que a tecnologia tem que ser repensada. Porque eu acho que o problema... São as pessoas. Não, exato. Não, é verdade. Sim. Eu sempre ouvi dizer, eu sigo um guru indiano que não tem nada a ver com religião, nem tem nada a ver com nada, não segue absolutamente nenhum ideal religioso, nem sequer moralista, o que me agrada bastante. Se calhar é o mesmo que o meu. Sabes lá? Já faleceu? Não, este ainda está vivo. Então Há vários. Há muitos. Mas um deles que me diz que a máquina mais complexa e tecnológica que existe somos nós, o ser humano. O ser humano não há nenhum computador até hoje que tenha sido desenvolvido com as mesmas capacidades que o cérebro, a mente humana, as funções que nós somos capazes de desenvolver e desempenhar. E portanto a máquina mais sofisticada que existe somos nós. É a máquina tecnológica mais avançada, só que somos nós que construímos a realidade. Nós criamos os hologramas, projetamos o futuro, criamos os dramas da vida. Criamos os computadores, não é? Criamos os próprios computadores. Sim. Fazemos música, fazemos arte, fazemos pintura, Fazemos guerra, fazemos maldade, fazemos amor e ódio. E andamos a mandar bitoques uns para os outros e não olhamos para nós próprios. E portanto... Eu acho que aquele velho ideal e filosofia antiga ainda vem da Grécia e não só também do Oriente, que é o que conhece de ti próprio e tenta olhar para ti próprio, é de valor. E eu acho que, de facto, e isto remete-nos para aquilo que é essencial, o que é importante para nós, não é? Ele diz que todos nós procuramos a felicidade de uma maneira ou de outra. Até quando os que têm vício fumam um cigarro ou jogam, ou procuramos a felicidade quando estamos com os outros, ou quando procuramos a companhia de alguém, ou até quando vamos a um cinema, ou quando vamos beber um café. No fundo existe uma incessante e inesgotável, um vazio que nunca se acaba, que nós estamos sempre a tentar preencher esse vazio. E portanto esse vazio é, segundo ele, o desejo, procura de sermos plenos, completos, cheios, felizes. Aliás, é muito engraçado, quando nós estamos em estado de êxtase, quando estamos muito felizes, se perguntarmos a uma pessoa que esteja muito feliz naquele momento e perguntarmos o que é que tu precisas, ela vai dizer: não preciso de nada, estou bem. Já estou bem. Feliz, não é? Quer dizer que está completo. Sim. E nós andamos sempre à procura desse paradigma, desse completude, estado, não é? mas está-nos sempre a escapar, não é? Parece-nos sempre a fugir. E de facto, se nós fôssemos todos felizes, não precisávamos chatear ninguém. Completar nada. Não dávamos a chatear ninguém. Se calhar não fazíamos guerras, se calhar não fazíamos. Nem falávamos mal dos coisas. outros, não estávamos bem, portanto não íamos ter necessidade de nada. Mas de facto, esta necessidade de andarmos sempre a correr uns atrás dos outros e coloca-nos aqui um paradigma que é a tecnologia. Certo. A tecnologia traz grandes benefícios, mas traz grandes responsabilidades. Esta ideia de que a globalização, não é? De facto, é fantástica. Posso estar a falar com uma pessoa que está aqui. Neste momento estamos a usar a tecnologia. Estamos a falar para o mundo. Olá, Estás a falar para o mundo. Olá, pessoas. Olá, mundo. Podia estar um gajo na China, talvez não percebesse o que nós estamos a dizer, mas no Brasil já percebi, ou em África, e estar a ver desculpa lá o microfone, e estar a dizer, estar a ouvir o que nós estamos aqui a falar, e isso é absolutamente extraordinário. Depois, Só que a tecnologia e a educação também é uma pergunta. É essa a questão que me interessa, porque e está-se a colocar aqui muitas questões. Há muitos pensadores que põem em causa este sistema de ensino. Que dizem que este sistema de ensino está completamente errado, isto não vai funcionar. Porquê? concordamos. Na qual concordamos. Porquê é que não funciona? Porque a escola, por acaso a escola tem uma frase. A escola? Esta escola tem uma frase que não é o que aprendes, é como aprendes. Yes. Sim. Okay? E é uma frase super importante e super, pensem lá nisso. tem muito a ver. Não é o que aprendes, é como aprendes. Isto é, de facto, hoje em dia o conhecimento está ao alcance está em todo lado. De um teclado, de um dedo. Sim. Qualquer coisa. Eu agora posso discutir com amigos meus, às vezes um assunto histórico, e nós, é o telemóvel, tá aqui. Wikipedia de Sim, 63. sim. 63. Toma. Dizias que era Até 64. posso saber quem foi o primeiro gol que o Eusébio marcou, assim, coisa muito cultural, ou coisas desse tipo fantásticas, coisas que ninguém sabe e um gajo pode lá ir buscar. Bem,
E de facto o que está em causa não é o conhecimento. Não é o quê? Não é o quê. É como. É como. Como é que nós usamos isso? São outras questões. E os miúdos, os alunos, já não têm paciência, que é a mesma palavra. Porque nós vivemos na sociedade de fast food. Okay? É tudo fast food. Sim, O gajo já não tem paciência para ver os filmes do Manuel de Oliveira. Desculpa lá, Manuel de Oliveira, eu sei, é verdade, tens qualidade, a fotografia é fantástica, ganhas prémios, mas o miúdo de 16 anos não consegue. Já não vai ver. Pá, ainda vê o Aniki Bobó, já não vão ver. Mas já não. Só até meio, porque depois vai-se embora. Vai-se embora. Depois tem que ir fazer outra cena qualquer. Porque depois do Speed, depois de ver aqueles filmes fantásticos com muito movimento e muita ação, ninguém tem para rapaz. E é tudo, é comemos rápido, vivemos rápido. Enfim, fazemos tudo muito rápido. Dormimos rápido. É tudo rápido. Parece que a vida é rápida e não há tempo para nada. Vai acabar já. Daí os miúdos vêm com aquela ansiedade. Certo. Estou todo ansioso. É isso mesmo. E são esses que vão mexer na tecnologia. Sim. Olha, de uma forma estranha, estamos à velocidade da fibra óptica. Exatamente. Seres humanos à velocidade da fibra óptica e não estamos a perceber bem o que é que está a acontecer. E isto coloca questões, o que se vale a pena termos o sistema de ensino tradicional. Algumas propostas já foram ensaiadas. Eu gostava muito do Agostinho da Silva. É o meu herói português. Agostinho, obrigado para sempre. Temos estado a revê-lo. És o meu herói eu português. Com muita atenção, porque na altura das conversas vadias eu era uma miúda muito pequena e não lhe dei o devido valor. E ele fala sobre o ensino. E também. fala sobre todas Fala essas de tudo, o coisas. homem. É uma visão muito à frente. Completamente. Muito à frente. Ainda hoje está à frente. Ainda hoje está à frente. É difícil, na altura deve ter ficado muita gente escandalizada, mas eu percebi-o perfeitamente. Quer dizer, tu aprendes aquilo que... Quer dizer, tu não deves ser obrigado a aprender aquilo que tu não queres. Exato. Tu deves sentir necessidade. O menino é que tem que encontrar a sua poesia. Exatamente. Claro. Tu que percebes aquela história do puto que não sabia ler, o gajo nunca se esforçou para ensinar a ler, mas depois o outro fica interessado em ler as cartas, que o outro não sei o quê. Exatamente, E vimos isso há pouco tempo. o menino quer. Então está bem. Então se quer aprender a ler, eu ensino a ler. Leia-me as cartas. Porque isto não. pode ser útil. Leia você. Exato, porque ele não queria fazer uma cena qualquer. Pois é. Não vou ler, leia você. Mas eu não sei ler. Então vamos aprender a ler. Então vamos aprender a ler. E aí Não é é isto. motivação a 100%. Não é? Aí não há desmotivação. E vontade. E vontade. Porque e eu acho que é por aí. A informação está lá. A questão é que as pessoas estão mesmo muito perdidas naquilo que querem e encontrar o seu centro e a sua gravidade e aquilo que querem. É muito difícil um miúdo saber aquilo que quer na vida. Pois é. E até pensar no que é que quer fazer da vida. Também a informação passa tão rápido à frente dele, ele nem Sim. tem tempo de E eu acho saborear. que cada Sim. vez é mais difícil. Sei. E a questão é, a tecnologia é uma faca de vários, não é de 2 gumes, é de 30 gumes, porque aquilo tem um lado, depende muito da utilização que eu Certo. dou. Eu acho que tem que haver, porque é assim, a tecnologia sem uma orientação de base, daquilo que nós estávamos a falar, familiar, Dos valores. dos valores, e sem os miúdos terem de facto uma orientação em casa, não é na escola. Os miúdos não são ensinados e educados na escola, ok? Pois Os são lá. professores não são os pais dos alunos, ok? Os alunos, os colegas dos alunos não são os educadores dos alunos, ok? É a família, é o avô, é a avó, é a mãe, é o pai, é o irmão, família. Uhum. Sim. é o tio, é essas pessoas a que são a primeira é a sustentação, é o porto de abrigo da criança, e é isso, e é daí que vem os valores, e não é aquilo que se diz, lá está, é o exemplo. O que se faz. Os pais têm que ser um exemplo, não é dizer faz o que eu te digo, mas não faças o que eu faço, isso não resulta. Pois não. Muito Não. menos para os miúdos de agora, não resulta. Eu acho que a família, os pais, tem que haver uma referência, tem que haver o exemplo em casa. O exemplo começa em casa. Depois há, de facto, a escola tem o seu papel, como é óbvio, importantíssimo, de formar, não é? Também, porque não estou a dizer que também não se traduzam valores e que não se possam até confirmar De valores outra ordem. de outra ordem. E isso é importante. Mas a questão é,
a tecnologia pressupõe o utilizador da tecnologia. Ora bem, de nada, sempre ouvi dizer, já que trabalho com tecnologia, com máquinas, tinha professores meus que me diziam assim, ok, porque é que te serve, estás a trabalhar com uma mesa de mistura de 20 mil euros ou de 20 mil contos, não sabes qual é o botão? Se tu não souberes trabalhar com a máquina, não sabes aquilo que queres fazer, a máquina não vai fazer isto por ti. Sim. Eu, se calhar, com uma máquina 10 vezes mais barata, se souber aquilo que quer fazer, faço um trabalho muito melhor que o teu, que tens uma máquina no XPTO. Isso não interessa. O que interessa é sempre o utilizador. Sim. E voltamos à questão, a tecnologia mais sofisticada que existe é a mente humana. E é essa que tem que ser primeiramente trabalhada para que depois as outras tecnologias acessórias possam ser devidamente e corretamente utilizadas. Certo. Ou seja, que de alguma forma servem para potenciar aquilo que são as nossas ideias, as nossas vontades, a nossa criatividade. Exatamente. É o que dizias. Exatamente. A máquina não vai fazer nada assim, não vai cumprir nada. Não, a sozinha. máquina não é criativa. E a tecnologia, no meu entender, tem apenas uma função, que é dar-nos tempo, facilitar a nossa vida, aumentar ajudar-nos a nossa capacidade. Eu imagino a felicidade que terá sido no século XX, quando inventaram a máquina de lavar roupa. Com certeza, eu acho que Coitadinha sobretudo na altura das as mulheres, senhoras, exatamente, É verdade. para as por mulheres, favor, para as mulheres, qual ainda hoje é uma benção. porra, Esfregar. qual revolução francesa? Máquina de lavar roupa para todas as Sim. mulheres que tinham que lavar roupa. Sim. Dias e dias a esfregar a roupa as costas, com as costas. Mas Calças inventaram a de máquina de ganga. lavar louça, máquina de lavar louça, até não sei, pronto, mas também ajuda. Mas lavar roupa é porra, brutal. Fogo. Brutal. É assim, As máquinas de casa são todas é, brutais. os eletrodomésticos, não é? Aquela coisa toda. É assim, a tecnologia deve ser libertadora para o homem, para a sociedade humana. Certo. Não é para nos aprisionar, não é para nos tornar prisioneiros. Como estamos agora. Exatamente, é isso onde eu estou a querer chegar. E o que eu sinto é que a tecnologia está-se a tornar, está-nos a tornar-nos prisioneiros dela. E eu pergunto, ainda há pouco tempo houve uma polémica de um youtuber que o YouTube ia acabar, não sei o quê, Sim, que sim. havia aí uma coisa. Eu estou a dizer, havia aí miúdas histéricas já em pânico. O que é que vai ser agora sem YouTube? O que é que eu faço? Sabem? A vida delas acaba, Vai porque ver não o há rio. YouTube. E eu penso assim, porra, eu vivi sem nada disto. Nem telemóvel tinha. Mas isso é, para ligar. isso é interessante. E a dependência da É isso tecnologia, eu acho que esse é o grande perigo. Eu acho que nós não devíamos ser tão dependentes da tecnologia. Eu acho que nós devíamos, enfim, Sobretudo porque, lá está, como dizias, não existe estrutura. Não havendo estrutura, Não há. quem vai mexer na máquina nem sabe o que é que vai mexer. E vai-se Ou seja, projetar no... Na máquina, nas máquinas, na Sim. tecnologia. Porque essas miúdas que desesperam com o fim do YouTube, não é? Essas Miúdas tantas, e miúdos, tantas, não é? miúdas e miúdos. Tenham calma Não é? que não vai. Mesmo Com se cer- acabar, nós não, vamos criar e outra coisa. Com certeza que melhor. a grande preocupação não é se está lá porque, estereotipando, é verdade, mas muitas das vezes não é porque está lá um concerto de música clássica do tempo de não sei de quando. É porque não está o das unhas, não está a moda, não estão as Como é as que é, tendências, pessoal? não está o não sei quê. Ok. E isto é que é grave, porque o que está a ser utilizado é aquilo que a tecnologia serve para banalidades, para futilidades, é. para uma... Para E para mexer com as nossas Coisas necessidades supérfluas. supérfluas. É. Medos, ansiedades. É, e vivemos disso mesmo. da na não sociedade. pertença, não é? É um bocado aquela coisa do estar fora do grupo. Isso. Sim. E é mesmo isso. E esse para mim é o meu receio, é a tecnologia estar-nos a tornar uns imbecis, uns autênticos imbecis E já está. idiotas. E Já estamos a e já ficar estamos. imbecis. Sim. E isso, e o Einstein Tenho que tinha... tratar disso. Não, mas é verdade. É verdade. É que depende, obviamente, Do meu da imbecil. utilização No meu imbecil. do meu imbecil. E eu, por exemplo, para um autodidata é absolutamente fantástico, mas, por exemplo, com um aluno, às vezes, para fazer uma pesquisa, ainda aconteceu para fazer uns trabalhos sobre MIDI, vamos supor. E aconteceu-me alunos dizerem, professor, mas eu não sei, não há nada, não encontro nada. Eu, desculpa, não encontro. What?
como... Pá, anda lá, desculpa lá. Só aqui. Já me aconteceu fazer isto várias vezes. Vou ao Google. E é assim, ao Google, MIDI, items or information, how to work, or programming, or não sei o que, whatever. Programming. Ok, mete lá a cena e depois aparece-me boa da página. Olha, então, ok, qual é que és? está aqui, tens aqui informação. E então o que é que se percebe? Os miúdos não sabem fazer uma pesquisa. Pensamento crítico. Não sabem fazer uma pesquisa, ou porque não sabem o que é uma palavra-chave. Porque, obviamente, que a internet, se eu não consigo fechar o meu critério de pesquisa, aparecem milhões de páginas, é óbvio, é tanta informação, perco no meio da informação. Portanto, eu tenho que ir filtrando aquilo que quero saber. Eu tenho que saber para filtrar e tenho que saber pesquisar. Ora bem, talvez, porque eu sou do tempo de pesquisar em enciclopédia, ir ao índice remissivo e não sei o quê. As palavras, o glossário e procurar não sei o quê. O Google é um luxo. E que eu penso assim, porra, isto aqui é uma maravilha, meu. Vem tão depressa. Porra, tão rápido. Não é preciso ir a nenhuma biblioteca, está ali a informação toda. É claro que é preciso, no mínimo, saber falar inglês, claro que sim, porque o inglês, quer queiramos, quer não, 90% da net é inglês, ok? E também é verdade que alguns alunos têm alguma dificuldade em falar em inglês, mas mesmo aqueles que sabem falar inglês, eles não sabem pesquisar. E eu pergunto assim, pô, tu nasceste, provavelmente a primeira coisa que tu já devias mexer num comando de televisão e programas isto e mexes no telemóvel e programas o tablet. Mas depois para fazeres uma coisa simples sobre um estudo, fazeres a palavra-chave de pesquisa, ires à net e procurares, não és capaz, não encontras. Isto deixa uma pessoa a pensar. Estou a generalizar, obviamente. Com certeza. Isto é um clichê, mas é bem generalizado. Mas é verdade. Mas é assim, eu estou numa escola há 20 anos, certo, mais de 20 anos, passam-me centenas e centenas e centenas de alunos todos os anos, e isto às vezes acontece muito, ok? Eles não sabem fazer uma pesquisa net e, no entanto, utilizam-na. Agora já não usam, os miúdos não usam Facebook, isso é para as cotas, os Facebooks agora é para as cotas, que gerações. Eles também não veem televisão, estes miúdos não veem televisão, veem tudo, é tudo na net. Ok, acabou a televisão. A televisão já morreu. A televisão também está. Esqueçam isso. Quem vê televisão é os cotas, ok? Sim. Os cotas e tal. Que não sabem fazer pesquisas. Ou as crianças que os pais metem os filmes de cartoons. Ai, ou não sei o Panda e o não sei o quê. Mas é assim, os miúdos... Portanto, os velhinhos e as crianças. Sim. A televisão é para os mais velhos. A televisão está a perder, sem dúvida, o lado juvenil e adolescente. Aliás, a televisão mesmo para nós está altamente aborrecida. Tanto que existe uma coisa com grande sucesso que é a Netflix, que é uma coisa que de facto tu escolhes aquilo que queres ver e ponto, e mais nada, não quer estar a ver publicidade, não quer estar a ver programas. Os miúdos veem de facto só aquilo que lhes interessa ver, os programas que gostam de ver. Eles não deixam de ver filmes nem nada disso, só que veem de outra maneira, não veem no clássico a televisão, esperar pela segunda parte, que é isto? Agora temos o box, também tem a TV Box, dá para andar para trás e para a frente, mas eu já nem isso, logo direto, é net e mete lá o coisa. Sim. E depois, esta coisa é que é incrível, depois não conseguem fazer coisas simples, pesquisas simples ou tudo isso. Ou mesmo os interesses deles também são um bocado limitados. Portanto, esta questão da tecnologia, honestamente, a tecnologia cada vez vai ser mais simplificada, está-se a simplificar, a tecnologia tem tendência para ser simplificada. E parece que estamos aqui a fazer, parece um bocadinho que estavam ali a fazer sinais, que vai ser simplificada a tecnologia e de forma miniaturizada. Se não reparares, cada vez as coisas são mais pequeninas, mais portáteis, mais pequenininhas, menos coisas. Qualquer dia tens o teu relógio, é tudo, é computador, é tudo, sim, tudo, e não sei o quê. Portanto, a tendência vai ser cada vez mais a simplificação, a miniaturização, mas também, de facto, nós não vivemos numa sociedade mais evoluída. Pois não. E os nossos... Estamos estupidificados. Ou desumanizados. Vamos usar a palavra certa. Estamos a desumanizar-nos. E o mundo está com problemas mais graves. Mas com o interesse em nos tornar menos críticos. Pronto, a palavra estúpido pode ter sido mal emprego. A palavra estúpido existe e é essa mesmo. Mas a questão é o deixar-nos na ignorância. Claro, portanto, não saber há um escolher. interesse claro. Pronto. Não é? Sim.
Tiago, nós damos sempre 5 minutos finais. Precisam da sala? Precisam da sala. Ok. Nós não Mas eu ainda mais. gostava, apesar de não termos falado muito, mas ouvir é muito bom. Eu gostava que o Tiago voltasse a tocar. Mas é possível? Pode ser no finzinho. Não pode ser. Pode ser no finzinho. Podemos terminar como começámos, não a mesma música. Sim. Contigo que olha, 1 minutinho, 2 para dares um conselho só para a câmara, para aquelas pessoas que estão ali. Uma influência, uma inspiração, um pensamento, um conselho, qualquer coisa. De ti para o mundo. O que é que tu gostavas de dizer ao mundo que nunca disseste? Eu sou muito pouco... O Tiago é filosófico. Este homem é muito profundo. Tínhamos aqui hoje um resto do dia. Mas é interessante porque vamos te desafiar para fazer um círculo. Sim. Nós fazemos um círculo de conversas. Sim. Ou até uma história de com um ser. tema porque qualquer. aqui a sua amiga guitarra portuguesa... Certo. Vamos falar depois melhor. Está bem. Mas agora só para ali. É assim, eu sinto-me sempre um bocado estranho de dar conselhos. És professor, estás à vontade. Epá, eu dar conselhos, eu não gosto muito de dar conselhos. Sinto-me um bocadinho mal a dar conselhos. Porque acho que o gajo dar conselhos é uma arrogância. Pode ser uma experiência tua. Uma experiência. Eu acho que, quer dizer, o mais importante é a pessoa acreditar em si própria, mas é um clichê, quer dizer, não há. Eu acho que é importante a pessoa acreditar assim, seguir sempre os seus sonhos e procurar ser ela própria, o que é uma coisa bastante difícil. É o mais difícil. É sermos nós próprios, mas é assim, é ser feliz, olha, é a pessoa fazer aquilo que se gosta, mais importante. O conselho que o meu pai me deu é: faz aquilo que tu gostas. Sejam felizes. Tenta sempre fazer aquilo que tu gostas de fazer. Acho que a pior coisa que um gajo pode fazer na vida é ter uma profissão ou fazer uma coisa que se detesta. É horrível, mesmo que se ganhe bem. Eu acho que é horrível, é a minha infelicidade. Eu acho que a gente deve procurar sempre fazer aquilo que gostamos. E o resto vem por acréscimo. Eu acho que não vamos complicar muito. Não há muito a complicar. Eu acho que é mesmo só isso. Não vale a pena. Porque um gajo está a dar muitos conselhos, muitas coisinhas. Não é preciso. Não é preciso. Esse conselho é o mais simples e é o mais importante, que é: façam o que gostam e sejam felizes, por favor. Exatamente. É só isso. É só isso. Mais simples que isto. Tiago Castro, muito obrigado para sempre. Desde o início até ao infinito. Está bem. Está bem? Está bem. Pronto. Queria que eu tocasse alguma coisinha. Agora, se tempo. Pois não sei se temos É tempo. uma pequenina, que é para ninguém nos linchar. Que é Ali para à não nos saída. dar empurrada no fim, mas eu gostava muito, porque Desculpem. foi tão bonito. Pá, Obrigada a pessoas que estiveram connosco. Muito obrigado. Quem não pôde estar e apanhou uma parte do episódio ou Está na internet. está na internet, vejam. É uma conversa interessante e que vai ter certamente continuação. Olha, e nós temos um pedido novo para vocês a partir do episódio 51. Que é o Tiago. Episódio 51, que é: deixem aí nos comentários pessoas boas que possam vir aqui ao nosso programa, ou onde nós podemos ir conhecer pessoas boas, que façam coisas criativas, que façam coisas inovadoras, que façam coisas com paixão, e que inspirem e que estejam a transformar a sociedade para melhor. Deixem aí nos posts, deixem aí comentários e digam-nos onde é que estão essas pessoas para nós lá irmos. Queremos colecioná-las, queremos conhecê-las a fundo. Andamos a caçar. Não é Pokémons. Exato. É boas pessoas. Portanto, vamos terminar o episódio de hoje com uma prenda do Tiago, que é mais uma interpretação na guitarra. Obrigada, Tiago. Obrigado a todos. Senso Divergente. Deixa lá ver, primeiro tenho que acertar aqui isto. Vou tocar uma que acho que toda a gente conhece. Eu não sei, não prometem que Não faz mal. Se falhar, perdoem-me. É amor. É tudo com amor. Eu posso esperar um bocadinho, que isto é uma... Aproveite. Não, isto foi altamente... Deixa-me só andar um bocadinho para trás. Acho que esta toda a gente vai conhecer. Bora lá. Mas antes, espera aí, um bocadinho, só que ele não está afinal. Foi não. Não faz mal. Já está. Só queria afinar. A informação já está, passou, ele já sabe, ele já percebeu.
nos entreter enquanto o tempo. Yeah. E vai agora. Não, vai ser. Obrigado a todos. Obrigada, Tiago. Estou outra vez Obrigado. aqui em lágrimas, mas não tem problema nenhum. Já estamos no fim, a maquilhagem já não importa. Sente-se divergente, obrigado e até Beijinhos. já. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada.